Fala galera, boa tarde. A gente está começando aqui a nossa terceira live dentro desse projetinho, né, de sequência de lives para a gente tratar temas que são extremamente relevantes, como a ansiedade e a depressão, que são transtornos, né, são doenças que tanto têm interferência no campo emocional como também no campo mental. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Marina. Sejam bem-vindas, meninas. É engraçado que sempre eu faço todo um roteiro aqui para essas lives, escrevo, e eu nunca sei o que eu falo na hora, assim. Sempre sai uma coisa diferente, né? Eu sempre estudo, repasso, vejo o que encaixa, o que não encaixa, e na hora vem uma coisa assim que é diferente, porque a realidade ela é múltipla, né? A realidade ela é dinâmica, ela não é aquela coisa racional e lógica como a gente elabora e planeja, e é muito bonito isso. Eu não me sinto nem um pouco prejudicada por isso. E o tema hoje da nossa live é um dos grandes pilares para a gente se manter no estado de saúde tanto mental, quanto emocional, quanto física. Oi, Tani, bem-vinda! Então, a gente fala sobre ansiedade e depressão como dois grandes temas dentro dessas lives, e os demais temas são os pilares que vão fortalecendo esses temas maiores. Então, o tema de hoje é sobre alimentação consciente. Oi, Leandro, bem-vindo, seja bem-vindo. Então, falar de alimentação consciente é trazer um estado de consciência mesmo, de maior observação, maior percepção da relação dos alimentos com o nosso próprio corpo, com as nossas emoções e também no campo mental, né? Aí a gente se refere mais à concentração, ao foco, que tem mais relação com a atividade mental. Mas a alimentação, quando a gente pega a alimentação para observar através desses viés, né, desses três viés do campo físico, emocional e mental, a gente tem aí uma alimentação que a gente pode chamar de alimentação consciente, onde a gente está unindo esses três elos dentro de uma percepção mais aguçada, dentro de um estudo, dentro de uma autoobservação. E isso vai cumprir também um dos passos do yoga, né, dentro dos yamas e niyamas, que é Svadhyaya, que é a autoobservação. Então, deixa eu só fixar o tema aqui da live, porque quem chegar já sabe qual é o tema que a gente está trabalhando, e aí eu não preciso contextualizar ninguém. Como é que eu faço para fixar aqui? Peraí, pronto. Aí fica fixado o tema da nossa live. Bom dia, boa tarde, Daniel, seja bem-vindo também. Bom, pessoal, então a alimentação consciente se trata disso, né? De a gente ter mais percepção, mais uma observação mais apurada da relação dos alimentos com o nosso próprio sistema. E a gente tendo um sistema saudável, do ponto de vista de que ele está no bem-estar, que ele tem disposição, a gente vai estar também numa relação saudável com as pessoas que estão ao nosso redor. Não é fácil a gente estabelecer um elo com o alimento de uma maneira consciente, porque a gente precisa remover muitos vícios, a gente precisa, além de remover vícios, de cortar nossos mimos, nossas manhas, nossos dengos, que a gente se denga muito pela alimentação. A gente precisa estabelecer isso como um hábito. Então é um processo de reeducação alimentar e não um processo de dieta. Não é uma dieta. Quando a gente escolhe uma alimentação consciente, a gente não está escolhendo uma dieta para as nossas vidas.
para o nosso cotidiano. A gente não está escolhendo comer no almoço isso, aquilo, outro, no jantar aquilo, outro, comer 6 vezes ao dia, dentro disso, porque eu preciso disso, daquilo, outro para chegar ali. Então, as dietas, elas são vamos dizer, uma receita muito elaboradas pelo campo mental. Então, se a gente criar um planejamento alimentar, que no almoço você coma tais e tais ingredientes, no jantar você coma tais e tais ingredientes, e no café da manhã tais e tais ingredientes, a gente vai ter aqui a tua dieta e em tanto tempo você chega no seu objetivo se você cumprir tudo direitinho. Acontece que a nossa mente, e isso é vivenciado dentro da prática do yoga, ela não deve ser considerada nossa mestra. A nossa mente nunca deve ser a nossa mestra, a nossa senhora. A nossa mente, ela deve ser tratada como uma serva. Ela deve ser uma serviçal na direção dos nossos objetivos. E que não são mentais esses objetivos. Então, por exemplo, quando um aluno vem praticar uma asana, vem praticar yoga comigo, ele está muito ainda naquela pegada do campo mental. Ah, eu não consigo porque eu tenho barriga, eu não consigo porque a minha perna é curta, você pode porque você é pequena. Então, as justificativas dos alunos, quando chegam na prática do yoga, sempre são muito lógicas, sempre são muito racionais. Ah, eu não fui para a prática porque eu estava com dor de cabeça, porque eu estava no meu período menstrual. Então, sempre tem uma explicação aparentemente muito lógica. Isso mostra que que essas pessoas ainda estão muito no campo do mental. Vai ficar assim, Daniel, salvo, viu? Não se preocupe. Então, a gente precisa trazer essa vivência da alimentação para um campo mais vivencial, mais experimental e sair um pouco do campo mental, que é muito lógico, muito objetivo e tem todo um passo a passo a ser elaborado. Tirando a alimentação do campo que origina do mental e vai para o vivencial, a gente começa a se abrir e a sair da caixa das dietas. E aí existem várias linhas de várias dietas. A gente tem, por exemplo, o veganismo, que hoje está muito em alta. A gente tem a alimentação viva, o crudivorismo, a frugivoria. A gente tem os jejuns prolongados, né, de dias. A gente tem o low carb, a dieta low carb. A gente tem... São inúmeras as dietas assim, que hoje a gente trabalha, né, dentro dessa perspectiva mais mental mesmo, né? Então, eu vou ser vegana por conta disso e daquilo outro. E aí eu esqueço que eu sou um ser humano, que eu sou constituída de um campo mental, de um campo emocional, e que às vezes sair da caixa vai ser muito mais saudável do que eu me colocar dentro de uma caixa. Quando a gente se diz, por exemplo, que a gente é vegano, a gente tem tanto medo de sair dessa caixa, das pessoas apontarem no dedo pra gente, que a gente se coloca numa condição até de sofrer dentro da nossa própria realidade. Ah, então eu não vou comer porque eu sou vegana. Não, eu não vou comer porque vão falar de mim, vão falar que eu não sou coerente, vão falar isso, vão falar aquilo. Então é muito importante a gente sair dessa caixa, né, das dietas, dos paradigmas, e a gente partir para uma alimentação que seja consciente e que seja um trabalho de reeducação alimentar, se é que a gente já se educou um dia dentro dessa questão da alimentação, mas que ela traga essa educação alimentar para a gente no sentido de não colocar a gente dentro de nenhuma caixa e de a gente não ser rotulada pelo que a gente come. Ah, ela é low carb, ela é fit, ela é vegana, ela é da alimentação viva. E parece que as pessoas começam a andar com rótulinhos, né? Ela é dali, ele é da assada, ele é do acolá, ele é do não sei o que, ele não vai entender o que eu tô falando porque... Então, é importante a gente sair dessas caixas e a gente abraçar uma alimentação que, de fato, reconheça esse holismo que existe dentro da gente.
essa dinâmica fluida que existe no nosso dia a dia. Há um certo tempo, passar uma semana comendo só manga, para mim, eu tô falando por experiência própria, era maravilhoso. Mas depois de uma semana, o meu corpo começou a querer recusar, rejeitar. Então, o meu corpo começou a negar. Não era a minha mente que negava, era o meu corpo que negava. E aí eu comecei não, vou mudar aqui, vou colocar um outro alimento que eu acho que vai ser mais interessante, ele vai absorver com mais facilidade, com mais inteligência. Então, dentro desse processo de alimentação consciente, o nosso corpo é o nosso mestre. E é aí que muitas pessoas se pegam em equívocos, porque elas continuam querendo buscar uma resposta externa para aquilo que elas sentem. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, um tempo atrás, eu comecei todo o meu processo de busca na alimentação por conta da lactose. Eu me tornei intolerante e eu não sabia que eu era intolerante à lactose. Eu já tinha uma conexão mais profunda com o meu corpo, né? Não era tão superficial a relação que eu já tinha construído com o meu corpo. E eu lembro que na época eu comecei a observar, bom, se eu comer lactose agora, leite agora, daqui a pouco vai vir vou direto no banheiro, né? E aí aconteceu exatamente isso. Então eu comecei a observar que sempre que eu comia lactose, 6 horas depois, e eram 6 horas, eu estava lá no banheiro. Não foi a minha mente que me disse isso. Olha, é o seguinte, vai acontecer isso, isso e isso daqui a 6 horas se você comer isso aqui. Não. Pela minha experiência vivencial, eu fui percebendo que a lactose não me fazia bem. Tirando a lactose, os meus problemas terminaram. E aí o que acontece é que as pessoas é aí que elas não escutam o próprio corpo. O corpo grita, o corpo se manifesta de várias formas, ele não sabe falar, ele vai se manifestar através de sintomas. Quando a gente não escuta esses sintomas, a gente vai bater direto no nutricionista ou no médico, que vai dizer, de acordo com a experiência deles, clínica, o que a gente tem lá naquele momento. De acordo com exames e com experiência e vivência, eles vão dizer o que a gente tem. Só que a gente, dependendo de um médico, a gente não tem a nossa própria autonomia para entender o que o nosso corpo está falando. E a alimentação consciente, ela traz essa base de a gente entender o que o nosso corpo está falando. O que ele está pedindo, o que ele está gritando para evitar. Então, a base, o nosso grande mestre é o nosso corpo físico. Porque a gente se alimenta de comida que é física. Por mais que eu vá para o campo energético da alimentação, e existem vários, como por exemplo a fitoenergética, a gente entra no campo físico, porque ele vem da nossa mãe terra, que é terra, o nome já fala. As plantas vêm da terra, do chão, do solo, né? Então é terra, é matéria. E se é matéria, eu estou alimentando outra matéria. Seria muito lindo se a gente conseguisse perceber a parte mais energética dos alimentos sem alguém dizer pra gente o que acontece quando a gente toma um chá de erva doce. Como, por exemplo, a calma, né? Mas a gente ainda tá... eu bati aqui no tripé. A gente está muito longe disso porque a gente ainda não consegue nem perceber a relação do nosso corpo com os alimentos que a gente come. Do nosso corpo, que é físico, que é matéria. Diga-se lá da parte energética. E eu falo isso de forma consciente. Eu não falo porque, o Bruno Gimenez disse que se a gente comer o alecrim, a gente vai vibrar na frequência da alegria e tudo. Ótimo, maravilha. Mas foi ele que falou, não foi você que pela tua experiência identificou isso. Então, quando a gente fala de alimentação consciente, é muito importante a gente ter claro na nossa mente que o nosso corpo é o grande mestre. É ele que vai dizer pra gente o que a gente pode, o que a gente não pode, para que caminhos a gente deve seguir, para que caminhos a gente não deve seguir dentro da alimentação. E é muito saudável a gente não se colocar dentro de nenhuma caixa, né? Como eu já falei anteriormente. Como foi que eu descobri isso tudo, pessoal? Como foi que eu cheguei até essa conclusão?
Há uns anos atrás, eu tive essa intolerância à lactose e eu tinha saído da faculdade e eu estava muito frustrada com o campo profissional que eu tinha escolhido, porque eu estava dando aula em escola pública e eu não estava nem um pouco feliz, eu estava realmente frustrada com minha profissão. E aí eu decidi fazer outra coisa que realmente me fizesse feliz. E aí eu fui estudando, encontrei a naturologia. Quem conhece a naturologia sabe que dentro dela existem 12 terapias, é um conjunto de 12 terapias. Dentro delas tem a trofoterapia, que é a terapia através de uma alimentação terapêutica. Então você se trata através da alimentação. E eu me aprofundei tanto nesse conteúdo que eu comecei a querer experimentar várias coisas. E nessa mesma época eu estava praticando yoga e já praticava meditação como uma atividade cotidiana, já era um hábito meu praticar. E aí eu comecei a experimentar a alimentação de várias formas e aí como eu falei no vídeo anterior, às vezes eu comia uma cenoura, eu sentava para meditar e ver qual é o efeito disso dentro do meu corpo. Como é que eu me sinto? Como é que fica a minha digestão? Como é que fica toda essa minha relação com isso que está entrando para dentro do meu corpo? Eu dei o exemplo da cenoura como um exemplo só, tá? Mas eu fiz isso com vários tipos de alimentos, inclusive temperos. Inclusive o açúcar, inclusive o sal, inclusive esses alimentos, né, que são mais fáceis de a gente perceber, né? De sentir o sabor e de perceber. E aí eu migrei entre várias, de um tipo de alimentação para outra. E eu nunca consegui me colocar dentro de um tipo de alimentação e dizer assim, eu sou da alimentação viva, para sempre eu serei da alimentação viva. Eu sempre comerei na alimentação, eu nunca fui disso. Mas eu sempre acreditei no potencial de cada linhagem dentro desse campo da alimentação, como uma possibilidade dentro de um determinado momento nas nossas vidas que tragam aquilo que a gente precisa. Então eu fui migrando, né, da alimentação vegana, eu me tornei vegetariana, voltei a comer carne, voltei para o vegetarianismo, fui para o veganismo, fui para a alimentação viva, passei um tempo na frugivoria. Da frugivoria eu voltei, fiz jejuns, fui voltando de novo, alimentação vegana, e hoje eu tô na alimentação, gosto muito de seguir a Ayurveda hoje, né? Hoje ela é a minha base de estudos. Mas é o que eu tô querendo mostrar para vocês. Quando a gente enxerga o nosso corpo como um campo de várias possibilidades, a gente não se prende a uma ideia do que seja a alimentação saudável. Mas a gente considera toda e qualquer ideia possível de ser considerada saudável em um determinado momento da nossa vida. Porque a nossa vida é dinâmica, ela não é aquela coisa para sempre, senão o nosso corpo adoece. Então é isso, né? Nosso corpo nunca consegue, por exemplo, eu vou passar o resto da minha vida comendo só tapioca. Eu tenho uma hora que o meu corpo vai colapsar, ele vai dizer, pô, não tá dando certo, tem alguma coisa errada, tá precisando de alguma outra coisa aqui dentro, né? Vamos variar um pouquinho, e aí vai. Então, passei por todos esses processos e nesses momentos em que eu sentava para meditar, era tão fantástico. Eu lembro que uma vez eu estava sentada numa meditação, eu estava nesse processo das mangas, né? Passando um tempo comendo só mangas, na época da frugivoria. Mas já é o que? A monoalimentação dentro da frugivoria, que é escolher uma fruta, né? E você passar um tempo comendo só essa fruta. E eu estava na manga. E eu lembro que eu, assim, sentia nas minhas veias correndo a seiva da mãe terra, né? Da mãe natureza. Isso era muito fantástico na época, eu me sentia assim, muito conectada com a nossa mãe, com a terra, com o solo, era como se eu fosse literalmente parte dela. E é disso que eu tô falando. Quando a gente escolhe uma alimentação que faz a gente se tornar consciente, a gente se sente mais próximo da nossa origem, que é da nossa mãe, que é da terra. E a gente se distancia mais da ideia que a gente tem sobre uma alimentação saudável. Essas ideias que a gente tem trazem sofrimento pra gente.
porque elas são irreais. Ideia não é real, é ideal. Qual seria o ideal Mas não existe o ideal, né? Então existe o real, existe como é que está aqui a tua relação com o teu alimento. Existe isso. Então é nesse sentido que eu sempre gostei de trabalhar e sempre gostei de estudar na minha relação com a alimentação. E o mais interessante disso tudo é que a gente se torna muito autônomo e independente no nosso processo de alimentação. Lógico que uma vez ou outra eu chego para minha amiguíssima nutricionista lá da FEC, pergunto, Regina, o que você acha disso, daquilo outro? Porque o conhecimento dela é muito profundo sobre alimentação e ela ajuda a abrir a minha mente, a abrir portas. Então eu não estou dizendo e nem estou negando a importância de outros profissionais dentro dessa área. A gente, na verdade, precisa dar as mãos a esses profissionais e nos direcionar para aquilo que conecta a gente com a nossa origem, com a nossa mãe natureza, com a terra, né? Então, é nesse sentido que a gente deve se conectar a outros profissionais. E não no sentido de achar que eles são a mãe de Ná que vai prever o nosso futuro. Não, agora você come isso que vai dar tudo certo para você, você vai ser... Não existe isso, né? Não existe. Então a gente precisa realmente parar e se conectar com o nosso próprio corpo, com a nossa própria essência, para a gente se tornar mais autônomo e usar os nossos amigos nutricionistas como uma fonte de mais sabedoria, de mais conhecimento, para que a gente consiga se aprofundar ainda mais. Ninguém sabe todas as respostas sobre tudo. Até sobre uma determinada área específica, ninguém sabe todas as respostas, porque a minha vivência sempre vai ser diferente da sua. E o conhecimento de um nutricionista sempre diferente do de outro nutricionista, né? Então vale a gente buscar essa fonte de profissionais para ajudar a gente no nosso processo. Bom, mas a alimentação consciente, ela não para no campo mental, racional. Ela vai para o campo físico, para o campo do corpo, experiencial, né? Ela vai na experiência viva. Então, é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Dá uma pausa aqui, porque a gente vai-se embora. É bom que eu respiro também um pouquinho aqui, porque a gente fica só falando às vezes. E é importante as pausas, né? Quando eu tô fazendo pranayama com os meus alunos, aí às vezes eu digo, dá uma pausa entre um e outro, uma respiração e outra, para ver o que veio, né? Para ver se o terreno tá seguro, se dá para avançar mais. Ok. Olha só. Nessa caminhada eu fui garantindo ferramentas para mim que me ajudassem a me aproximar do meu objetivo. O meu objetivo nunca foi não ficar doente. Não, eu quero que eu nunca mais fique doente. Não era isso. O meu objetivo era que eu tivesse disposição, que eu tivesse bem-estar, né? Boa pergunta, Tony. Legal, entra até no tema que eu ia falar agora. Então, como era a sua disposição quando a alimentação era crugívora? Era muito boa. Era muito boa a minha disposição. Era extremamente muito boa. Eu lembro que quando eu alcancei a frugivoria, eu tinha uma disposição física, mental e emocional para lidar com diversas circunstâncias que aconteciam na minha vida. É uma alimentação que me trouxe muita leveza no meu espírito, muita tranquilidade, muita paz.
era fácil acessar um estado meditativo dentro da alimentação crugívora. Mas ela é muito difícil de ser sustentada por questões não só do meu corpo, que já não queria mais só aquilo, só o cru, como também de questões sociais. Eu precisava criar uma ponte de relação com as pessoas porque eu tinha entrado na depressão e eu precisava criar pontes que me conectassem a outras pessoas. E a alimentação sempre foi uma ponte de conexão entre as pessoas, né? Então, eu retornei da alimentação. Durante a depressão, a crise, a alimentação crugívora foi a top. Foi ela que me deixou muito leve, muito bem, né? Eu falo muito bem no sentido de o meu corpo não sentia dores, como as pessoas com depressão grave falam que sentem. O meu corpo, eu não queria levantar da cama, mas eu conseguia levantar da cama dentro da alimentação crugívora. Porque a alimentação crugívora é um estilo de vida. E se eu comia cru e deitava, é como se eu tivesse uma bomba de energia no meu corpo que eu não utilizasse. Tinha dias que eu estava nos germinados, eu ia dormir, quando eu acordava, eu estava com meu corpo tremendo, assim, a vibração lá em cima, de tanta energia que tinha dentro de mim. E se eu não colocasse isso para fora, aquilo ia gerar algum sintoma no meu corpo. Então eu colocava para fora através da atividade física. Por isso que a depressão, ela não me pegou para me deixar de cama e prostrada. Ela me dava possibilidade de me erguer, pela leveza que ela me dava. Aí o Leandro perguntou, se sair das caixinhas da alimentação, o que te despertou? Como foi o processo? Libertador. Sempre é muito libertador a gente não se colocar dentro de nenhum rótulo, porque é muito ruim a gente sair. Eu lembro, Leandro, uma história de uma grande amiga minha, a Manu, não sei se você conheceu também. A Manu, acho que sim, a Manu andou muito lá pelo Mucambo, enfim. A Manu, uma vez ela mangava de mim, dizendo que eu tava vegana e não sei o que. Aí uma vez eu fui pra casa, a gente viajou, eu não lembro o que foi, e no meio do caminho eu senti uma vontade tão grande de comer uma coxinha. E eu acho que eu tava na alimentação viva, eu não sei, e já fazia um bom tempo que eu tava na alimentação viva, assim, um bom tempo mesmo. Aí nesse dia eu disse, rapaz, eu tô com vontade de comer uma coxinha, rapaz, não sei o que é isso. Aí eu lembro que eu disse, ó, eu vou dizer uma coisa, eu vou me liberar e vou passar pra comer a coxinha. Eu lembro que a Manu riu tanto de mim nesse dia, ela mangava tanto de mim, porque eu não me conseguia colocar no rótulo. E quando eu vi ela rindo de mim, eu tava nem aí, porque era aquilo que naquele momento, era aquilo que eu tava precisando. Porque a alimentação viva, ela deixa a gente no estado de uma leveza muito grande só que falta uma estruturação. É uma leveza tão grande que é como se faltasse uma estruturação entre o plano denso da matéria e a pura vibração de energia. Então é como se houvesse um espaço entre esses dois degraus, né? Vamos dizer assim. E quando eu estava na alimentação viva, eu lembro que faltava essa estruturação na matéria para me segurar. E isso tinha reflexo no meu campo emocional, né? Então a gente fica um pouco mais instável. Emocionalmente a gente vibra numa instabilidade, né? Então eu lembro que naquele dia comer a coxinha foi libertador para mim. Eu disse, chega, eu não vou mais me submeter a isso, eu quero outra coisa. Basta. Uma certa vez também isso foi bem antes, né? Eu tava numa alimentação que era vegetariana, acho que era vegetariana. Era o comecinho do meu processo. Eu tava no vegetarianismo, aí a Manu, que a Manu era minha companheira, né? Na época da faculdade. E aí a Manu, ela chegou pra mim, a gente foi para um churrasco na casa do pai dela. E eu lembro, gente, que
eu não comia nenhum tipo de carne, mas quando eu vi o coração de frango, eu queria muito comer o coração de frango. Eu disse, cara, eu vou comer esse coração de frango. Uma vezinha, né, Manu? Eu sei que esse uma vezinha, né, Manu, ficou gravado assim no coração dela pra sempre. Então ela sempre manga de mim. Uma vezinha, né, Pinquinha? Que ela me chamava de Pinquinha. Uma vezinha, né, Pinquinha? Não tem problema não, né? Enfim. Enfim, galera, eu nunca gostei de me chamar de vegana, eu nunca gostei de dizer, eu sou da alimentação viva, eu vendia docinhos vivos, eu trabalhei com isso, eu dava oficina de alimentação viva, já dei oficina de alimentação vegana, mas eu nunca gostei de me colocar dentro de uma caixa, porque eu acho que o ser humano ele merece ser livre, ele merece. Eu acho que é um merecimento do ser humano só de estar vivo nesse plano, de ser livre. Livre, inclusive, nas suas escolhas alimentares. Né? Aí, o Mário pergunta assim, essa é a parte mais interessante. Você equilibrar as decisões para não se privar nas questões dos desejos. Acontece, Mário, que eu não tinha nenhuma patologia que me distanciasse de nenhum tipo de alimentação. Por sempre estar variando minha alimentação, eu nunca desenvolvi uma patologia relacionada, a não ser a questão do leite, né, que foi quando desaguou mesmo esse meu estudo na alimentação. Eu nunca tive depois disso, nenhuma patologia que me distanciasse de algum alimento. Por exemplo, eu não sou diabética, né, eu não tenho problema com a glicemia, eu não tenho problema com glúten, porque há muitos anos eu mesma deixei de comer glúten antes de ter problema com glúten. Então, assim, a questão só é a gente equilibrar isso dentro de alguma patologia que a gente tem, né? E, inclusive, a depressão, que a gente está falando tudo isso porque o grande tema da nossa vivência é a depressão e a ansiedade, né? O grande tema aqui dessas lives são esses dois conteúdos, mas aqui a alimentação é um pilar desses conteúdos. Então, trazendo para isso, por exemplo, a serotonina, 90% da serotonina, que é aquele hormônio que traz a sensação de bem-estar no nosso corpo, que é pouco produzido tanto na ansiedade quanto na depressão, que é pouco produzido não, né? Que permanece pouco tempo nos receptores. Isso é mais específico, né? Eu posso falar em outro momento. Mas é produzida pelo intestino. Então, se a gente não der atenção para um intestino saudável, a gente pode, como você falou, dentro de uma decisão equilibrada em relação aos desejos. Uma vez ou outra, a gente pode se esquivar, né, daquela nossa constante observação do que a gente come. A gente pode, não, hoje eu vou me soltar um pouquinho, eu não vou ficar presa a um paradigma, né, a nada, mas vou me soltar hoje. Tudo bem, mas sabendo que quem está nessa condição de depressão e ansiedade precisa ter um intestino que consiga absorver bem os alimentos e transformar em substâncias, em nutrição para o corpo e que possa ser absorvida pelo corpo, que possa ser digerida pelo corpo. Então, o importante da gente estar tratando aqui sobre alimentação, e muito bom isso que você colocou, Mário, realmente foi assim, puxou mesmo para o tema central da nossa live, né? Foi realmente essa questão de a gente ter cuidado com esses desejos, porque às vezes eles são muito constantes e tiram a gente mesmo de um patamar equilibrado dentro da nossa vivência na depressão e na ansiedade. Então, é muito importante a gente ter um intestino saudável, a gente ter um estômago que consiga ter um fogo digestivo. Fogo digestivo é exatamente aquilo que vai fazer o teu alimento ser quebrado dentro do estômago, lá no teu sistema digestivo. Então, é muito importante que a gente faça escolhas que não apaguem o nosso fogo digestivo e nem que aumentem demais o nosso fogo digestivo, mas que mantenham o nosso fogo digestivo aceso, constante, para a gente conseguir digerir, quebrar o alimento,
chegar no nosso intestino e não gerar crostas que se fixam no intestino, que seja um intestino limpo, que consiga ser absorvido e não gerar toxina no corpo. Então esse é o grande foco dessa nossa live de hoje, né? É a gente ter realmente cuidado e equilibrar esses nossos desejos. Principalmente quem tem essas patologias, que é o grande tema daqui. Então, por exemplo, eu tenho depressão e dentro da minha depressão pode vir como ansiedade. Às vezes ela se manifesta como ansiedade. E eu falo isso de forma real mesmo. Eu tenho depressão e eu tenho essa possibilidade de manifestar minha depressão através da ansiedade. Então, eu entendi já na minha vida quais são os alimentos que eu não posso comer de jeito nenhum. De jeito nenhum, né? Então, um desses alimentos é a carne. Eu não posso comer carne, gente. Eu, Marjorie. Eu não tô dizendo que todas as pessoas que têm depressão não podem comer carne. Eu tô dizendo que no meu processo, dentro desse estudo da alimentação consciente, a carne não me faz ter bons pensamentos, não me faz ter um estado emocional estável, porque a energia da carne, ela é de violência, um abate é violento, e quando a gente financia e a gente consome esse karma, que é essa cadeia de gerar a carne, a indústria da carne, de funcionamento da indústria da carne, isso fica nos nossos corpos, vibra nas nossas células. E eu já percebi que os meus pensamentos ficam piores com o consumo de carne. Essa questão de pensar em suicídio, de ter os pensamentos intrusivos, que é muito comum, que são aqueles pensamentos que a gente não pede para ter, e eu desejaria que ninguém tivesse, mas eles vêm. Então o consumo da carne, ele aumenta esse em mim, né? Os derivados também. Então eu não posso comer carne, mesmo que eu morra de desejo, e hoje eu já nem tenho mais, honestamente falando, já são tantos anos sem carne que hoje eu já não tenho mais esse desejo por carne. Outro alimento que também não me faz bem é o glúten, porque toda vida que eu como trigo, eu sinto tensão no meu trapézio, que nasce aqui na base do pescoço e vai pro ombro. Então isso aqui meu fica duro, fica tipo pedra, e eu fico aquela coisa incomodada, sabe? Aí começa a me gerar uma ansiedade, porque eu não consigo relaxar, não consigo soltar. Então é outra coisa também que eu não posso comer. E eu nem faço questão, vou falando assim honestamente. A única coisa que eu como que tem e que não me faz mal, porque é uma vez ou outra, é aqueles trigozinho de quibe. Ali eu posso, tranquilo, uma vez ou outra comer, que não vai me fazer mal, né? Bebida alcoólica, nem pensar. Nem pensar. Assim, pra mim, Marjorie, né? Porque eu tenho essa patologia, eu tenho depressão. Então a bebida alcoólica, ela não me ajuda, né? Drogas também, nenhum tipo de droga, nenhum tipo, né, me ajuda nesse processo. Eu sei que muitas pessoas consideram a maconha como algo medicinal, mas para mim ela não funciona como medicinal para esses casos. Eu falo porque eu já usei, né, já vivenciei isso e não foi interessante para mim. Então também não é legal. Ela me gera ansiedade, ela me gera sintomas que não me deixam sair desse ciclo. Gente, eu já experimentei de tudo, né, na alimentação. Cebola e alho também é mais pela meditação, que eu não gosto de comer cebola e alho. Porque a cebola eu como, ela me dá dor de cabeça e indigestão. E me dá preguiça no dia seguinte. E o alho, ele me dá irritação. É como se tapasse o meu terceiro olho. Eu não consigo entrar no estado de meditação mais pacífico, sabe? Mais tranquilo. O alho me dá isso. Nem cebolinha, nem alho poró, nem essas coisas, né? Então, tem isso também.
Então existem alimentos que eu, Marjorie, não posso comer. Mas como foi que a Marjorie descobriu? Ela não foi no nutricionista para descobrir isso. Eles podiam ter me dado a informação, mas eu descobri isso pela vivência, por ir testando. E eu errei muito, galera, nas minhas tentativas. Eu errei muito, sabe? Teve um dia que eu inventei, isso já há muitos anos atrás. Eu disse, eu vou comer sushi hoje, porque foi o alimento mais difícil de eu tirar dentro das carnes, que eu amava sushi. Eu disse, eu vou comer sushi hoje. Aí eu fui, comi o sushi. Eu me dava, sabe, essa liberdade de errar. Porque é o que as pessoas não se dão, liberdade de errar. Então elas precisam se dar a liberdade de errar para saber o que é o bom. Se a gente nunca errar, a gente nunca vai saber o que é bom pra gente. Então eu fui comer o sushi. Sabe, a minha mente ficou confusa. Quando a gente está num processo de intensa conexão entre os nossos pensamentos, o nosso corpo físico e o nosso corpo emocional, qualquer coisa que a gente coloca para dentro, qualquer substância, a gente percebe o efeito dela na gente. Fica tudo muito claro. Lógico que não é da noite pro dia que a gente desenvolve isso. Eu estou estudando isso fazem o quê? 8, 10 anos, 10 anos por aí, fazem uns 10 para lá de, não sei, gente, faz muitos anos que eu estudo isso. Muitos anos, eu nem sei quantos. Né? Então, lógico que isso vai se tornando mais apurado com o tempo, essa consciência do teu corpo, da tua alimentação. E enxerguem tudo como um processo, sabe? Não se coloquem na caixa e se fechem, mas se coloquem dentro de um processo. Hoje eu tô aqui, mas não significa que eu estando aqui, eu possa quebrar essa regra e fazer aquilo. Porque essa regra é a mente que está colocando, não é o corpo. E a gente tem que parar para ouvir o corpo, não é a mente. Às vezes são as emoções que estão se colocando na frente, né? E tá tudo bem também, às vezes a gente erra, né? E aí a gente vai percebendo o que é mente, o que é emoção, o que é corpo, quando é que um tá decidindo pelo outro e qual é o que vai fazer mais sentido a médio e longo prazo. A curto prazo as emoções sempre ganham, a mente sempre ganha, né? A curto prazo, ai que vontade de um bolo de chocolate, pá! Né? A curto prazo as emoções e a mente sempre ganham. Vamos fazer aqui a minha dieta, vou elaborar aqui, coloco todo no plano, tudo bonitinho, tudo direitinho. E aí, quando é que o corpo vai poder falar e dizer, olha, eu não quero isso, eu quero aquilo, eu preciso daquilo, é necessidade. Então, a médio e longo prazo, se você faz uma alimentação que teu corpo é teu mestre, você vai ver que as emoções elas começam a trabalhar pelo corpo. A tua mente começa a dar as mãos para o teu corpo. E tudo começa a trabalhar numa direção só, em vez de ficar um brigando com o outro. Vixe, mas a nutricionista disse que isso não faz bem. A nutricionista fulano de tal disse que aquilo não faz bem. Mas eu tô com tanta vontade de comer aquela terceira opção que nem uma e nem outra falou. E aí aí fica aquela briga, né, interna. E o corpo, quando é que ele vai ser escutado? Quando é que ele vai ser ouvido? Então é nessa direção que a gente sempre trabalha, né? Eu gosto muito do raciocínio da Ayurveda, porque o raciocínio da Ayurveda é muito empírico, é muito vivencial. Então ele fala que a gente é constituído dos 5 elementos da natureza, que é o éter, o ar, o fogo, a água e a terra. E tem pessoas, eu por exemplo, tenho mais predominância do elemento terra na minha constituição, do elemento água, e eu também sou, como segundo plano, eu tenho o ar e o éter. Né? O fogo ele fica lá atrás em mim. E aí as pessoas que têm muito terra e muito água, elas são pessoas que geralmente têm uma estrutura maior. Eu, por exemplo, se eu emagrecer, eu sou magra, mas eu não tenho os ossinhos aparecendo, eu não sou aquela magra que, sabe, ela é fina. Eu sou uma magra que tem estrutura, que tem uma ossatura larga. Então, esse geralmente é o tipo terra, né? Tem magras que são muito fininhas, os dedos são longos. E aí é o tipo ar, né? O tipo, geralmente mulheres e homens do tipo ar são magrinhos, são finos,
né? Tem essa estrutura, essa outra estrutura. E os do tipo fogo geralmente são aquelas pessoas que têm uma inteligência muito afiada, muito aguçada. Geralmente elas têm um cabelo mais claro, um olho mais claro. São pessoas que fazem exercício e já cria músculo no primeiro dia na academia, já voltou de músculo. Geralmente são essas pessoas, né, do tipo fogo, que tem um metabolismo muito eficiente. E por ser do tipo terra e água, eu já tenho predisposição a não gostar de atividade física. Então eu preciso de uma alimentação que me traga leveza para eu fazer a atividade física sem sentir aquele grande esforço, sabe? E dentro disso a gente vai aprendendo a conhecer o nosso corpo. O fogo em mim fica lá atrás, só que o fogo ele é fundamental para digerir o alimento que entra no nosso corpo. E aí eu preciso estimular o fogo no meu corpo para que eu consiga digerir bem os alimentos. Então eu consumo alimentos que tem uma quantidadezinha, sei lá, de canela, que traz essa potência quente, né? Como por exemplo o gengibre, que tem essa potência quente também, a pimenta do reino, e aí vai, né? Tudo com equilíbrio, lógico. Então, eu gosto muito dessa perspectiva porque une muito a questão do nosso corpo com uma explicação extremamente lógica que faz todo sentido e que nutre o nosso corpo emocional. Porque, por exemplo, as pessoas do tipo terra e água, elas são pessoas que se deixar, passa o dia na frente da televisão comendo um balde de sorvete sentado no sofá. E por isso a depressão é muito fácil de chegar, muito mais fácil de chegar nessas pessoas, né? Nesse tipo, porque ela realmente acaba com aquela energia da pessoa. Então eu preciso colocar limites para mim, eu preciso aprender a acordar cedo. E isso para o meu corpo emocional é maravilhoso, porque eu não estou dengando o meu corpo emocional, eu não estou dizendo, bichinha, não consegue acordar cedo, então dorme mais, não. Eu estou lá no campo da batalha dizendo para o meu corpo emocional, para ele se educar, eu preciso acordar cedo. Eu preciso comer alimentos que não são tão oleosos, que não são tão doces e cremosos, que eu amo coisa doce. Então eu preciso colocar limites para o meu corpo emocional, porque ele precisa se educar, né? Então não é fácil, não é um caminho fácil, é um caminho que a gente leva muito tempo se observando, se estudando, mas coloquem na cabeça de vocês que o grande mestre não é a razão, o grande mestre não é as emoções de vocês. O grande mestre é o corpo, é o físico. E ele vai dar as ferramentas. Se vocês pararem para escutar, ele vai dizer, aquele alimento hoje não, viu? Ele fala da maneira dele. Ele não fala com voz, mas a maneira dele ele fala, né? Então, eu tenho uma aluna que há muitos anos atrás ela passou por um processo de transição para alimentação viva junto comigo. Ela vivenciou esse processo durante alguns meses e foi muito bonito ver como ela se sentia, porque ela também é tipo cafinha igual a mim, né? O cafa dela estava em desequilíbrio e ela tinha obesidade. Então, ela emagreceu muito dentro do processo e como era bom ver ela feliz, sabe? O estado emocional dela mais leve, mais a pele dela mais bonita. Era bom ver isso acontecendo na vida dela. E sem precisar de uma dieta, vou fazer dieta tal, não. Sempre foi nesse trabalho de se auto-perceber, de se sentir livre dentro do próprio processo. Marjorie, hoje eu senti vontade de comer aquilo, tá? Vai e come, beleza. Mas percebe o efeito daquilo dentro do teu corpo. Não só come por comer, entendeu? A ideia é essa. A gente pode sair dos nossos desejos? Pode, a gente pode sair. Mas a gente não pode sair do nosso desejo? Pode, mas a gente não pode tornar isso um hábito, isso é inconsciente e inconsequente, né? Sempre observando, por isso que o nome é alimentação consciente, que a gente está sempre se observando. Eu vou parar aqui para ler um pouquinho as mensagens que saíram mais embaixo, que eu não tinha nem visto, né?
Vamos lá, tô voltando aqui, pessoal. Cecília! Não sei se você ainda tá me vendo, mas que coisa maravilhosa, meu Deus. Ó, como o animal foi abatido, pensamento. Nessa linha, né, de a gente absorver essa frequência, né, da violência. Tô apertando aqui o teclado sem querer. Aí a Tani, você pode falar mais sobre a alimentação ayurvédica e sua experiência? Já falei, né, Tânia? Eu acho que deve ter respondido a sua pergunta, o que eu falei aqui. Sobre alimentação que dá alegria. Que dá alegria. Mas, às vezes, para a gente sentir alegria, é aquela história, né? Não é o prazer pelo prazer. É o prazer pela satisfação, pela realização por um esforço que você executou. Então, por exemplo, como eu canso de dar exemplo aqui, é excelente comer um bolo de chocolate. Outras pessoas vão dizer que é excelente comer um churrascão e tudo mais, né? Enfim, cada um vai na sua linha. Mas a gente precisa dar limites ao nosso corpo, às nossas emoções, porque às vezes o prazer ele é ilusório. A alegria de estar comendo um bolo de chocolate, ela vai passar a partir do momento que, se você tiver diabetes, a glicemia vai subir e você vai passar mal. Então, é essa alegria que a gente precisa aprender a reconhecer. Não é o que eu estou dizendo, não é a emoção que vai na frente para a gente aprender sobre uma alimentação consciente. Ela pode ir, às vezes, como uma percepção de que qual o caminho certo. Mas para você saber e ter certeza mesmo é olhar para o seu corpo. Não olhando para o nosso corpo, a gente vai sentir a alegria da realização, da satisfação em ter se esforçado, em ter se dedicado. E essa é mais genuína do que aquela alegria efêmera de comer algo saboroso e pontual naquele momento, que mais na frente vai te trazer algum sintoma que vai fazer mal para o seu corpo. E que você vai sentir uma dor de cabeça, uma dor no estômago, e esses são os mais simples, né? E aí vai. Alok, seja bem-vindo. Quanto tempo? Manter sempre o equilíbrio. É isso, Mário. A gente nunca tá no espaço seguro dentro da alimentação. Boa tarde, Aila. A gente nunca tá no espaço seguro dentro da alimentação. A gente sempre está no campo de uma dinâmica fluida, e é dentro dessa dinâmica que o equilíbrio trabalha. Então, é sempre isso mesmo, é sempre o equilíbrio, né? E errar para na próxima acertar. Acertar, erra. Aí na próxima você acerta. Errar. Para, chega de erro, vamos acertar agora. Aí a gente vai, para acertar tem que fazer o quê? Olhar para o corpo, né? Boa tarde, Aila. Tani respondeu sim. Show, galera. Beleza. E alguma mais, gente? Querem saber algo mais? Querem perguntar algo mais? Esse caminho da alimentação consciente, ele não é fácil. Eu estou trazendo ele aqui dentro de uma vivência já de anos, mas ele não é fácil. Porque nunca é como o Mário colocou assim, né? Sempre manter o equilíbrio, mas dentro de uma dinâmica fluida. Então hoje o equilíbrio está de um lado, mas amanhã vai estar de outro. Porque o nosso corpo hoje dorme de um jeito e amanhã acorda de outro. Então o nosso corpo ele é vivo, ele é uma dinâmica que muda constantemente. Hoje em dia, hoje é assim, amanhã já não é. Depois de amanhã a gente já nem sabe como é que vai ser, né? Então, é nessa direção. E eu lembro, para vocês que estão iniciando, né, nesse processo, para vocês que já buscam isso, só um bizu mesmo, né? É de a gente nunca tentar dizer para o outro que ele deve fazer ou não com a alimentação. A gente sempre respeitar o outro. Sempre. Por quê? Porque
Quem sabe mais na frente você não vai estar na pele do outro, né? Precisando do que ele está comendo hoje, para você saber que está fazendo errado. Quem sabe? Quando a gente se mostra muito inteligente dentro da alimentação, numa roda de conversa, às vezes a gente sai como um bobão ou uma bobona, porque a gente acha que sabe sobre a vida de todos. Só que cada corpo tem a sua experiência. O máximo que a gente pode fazer é dizer que o nosso corpo funciona assim, né? Mas a gente nunca pode dizer como o corpo do outro vai funcionar. Nós somos uma miríade, assim, como se fosse assim, uma constelação, né? Onde cada um de nós somos uma estrela. A gente não sabe o que aquela estrela está passando, porque a gente não está nas condições dela, né? A gente não sabe, a gente sabe onde é que a gente está, qual é a nossa posição, onde é que a gente fica no céu, para onde a gente está olhando, mas a gente não consegue olhar aqui para a Terra estando no outro lado, lá na outra estrela. Então, a gente precisa deixar que as pessoas sintam os próprios processos, que elas percebam os próprios processos. Eu falo isso porque eu nunca fui de dizer para ninguém o que cada um devia fazer com sua alimentação. Mas eu sempre gostei de estudar muito e de ler muito, né? Mas eu lembro que eu ficava muito triste no começo, porque eu sabia que certos alimentos não iam fazer bem para as pessoas que eu amava, e eu via que as pessoas que eu amava consumiam aquele alimento, e eu pensava, pô, isso aqui vai se transformar numa doença assim, mais na frente e tudo mais, né? Só que a gente nem sabe do futuro, né? E eu ficava imaginando tudo aquilo e ficava triste por eles, né? Por eles se alimentarem daquela determinada forma, porque eu amava de verdade aquelas pessoas que eram a minha família, né? De sangue. Então, mas eu percebi que a gente precisa desapegar também, deixar que elas sigam os próprios caminhos, que elas façam as próprias escolhas. Eu sou do tipo terra, na Ayurveda, que é o tipo que é muito apegado. Eu sou muito apegada às pessoas que eu amo, assim. Hoje eu aprendi a equilibrar mais nisso, né, com o meu Vata, que é o tipo ar e éter. Então eu aprendi a desapegar mais das coisas dessas pessoas, né, que eu amo muito, mas que eu preciso manter esse respeito, né? Não, faz o que tu quer, vai ser feliz, como que você quer, se um dia você ficar doente, tá tudo bem, né? Talvez você nem saiba porque você ficou doente, porque realmente as pessoas não têm nem noção do que elas fazem com os próprios corpos, elas só julgam que viver sem comida gostosa é viver sem prazer. O que eu digo é viver sem se esforçar por um objetivo maior é viver sem prazer, né? E não tem nada que pague o nosso esforço na direção do nosso bem-estar, da nossa saúde mental, da nossa saúde física. Não tem nada que pague esse esforço. Nada. Nada pode tirar essa vivência que a gente tem, essa experiência que a gente adquire, esse conhecimento que a gente capta. Nada pode tirar isso da gente, né? E várias vezes eu sentia medo, né? Porque ninguém na minha família entendia o que eu estava fazendo. Às vezes eu era, sei lá, né? Lua, sei lá, a gente estava em Leão, e o leão é o símbolo do fogo, né? É o elemento fogo, e no elemento fogo eu consumia diz que no elemento fogo o símbolo são as frutas, então eu só comia fruta, né? Na época, na verdade era a lua em leão, era assim, não era o signo solar, era o lunar, né? Quando a lua estava em leão, aí eu só comia, era muita coisa que eu vivenciei, ninguém entendia isso e tava tudo bem, porque era uma coisa meio maluca mesmo, né? Que eu vivenciei. Era meio assim, distante da realidade deles. E eu reconheço isso. E na época eu já reconhecia isso. Eu já entendia que eles não entendiam o que eu estava fazendo. Eu já entendia isso.
mas foi graças a isso que hoje eu consigo conviver com a minha depressão e com a minha ansiedade, até lendo os passos delas, quando é que elas estão vindo, quando é que elas estão passando longe de mim, quando é que foi através desses estudos, que tudo tá dentro, né, gente, nunca tá fora, sempre tá aqui, sempre tá com a gente. Então foi através desses estudos que eu pude realmente conhecer a minha própria depressão, de cara a cara, de forma sóbria, de forma sã. E não é fácil, mas é por isso que eu não dependo de medicamentos, é por isso que eu consigo levar uma vida tranquila, como se ela nem existisse pra mim, porque eu sei até quando ela tá vindo, e eu sei me driblar ela com as ferramentas que eu adquiri, né? Eu consigo driblar ela, não é que eu sei, a gente nunca sabe, nunca deve dizer isso, mas eu aprendi a driblá-la, né? E é isso que eu espero das pessoas, para que elas não caiam nesse tipo de transtorno, né, como é o da depressão, nem da ansiedade, e caso elas caiam nisso, que elas saibam driblar através da alimentação, pelos caminhos da alimentação. Mas é preciso a gente construir uma estrada dentro disso, porque se a gente cai na depressão sem saber de nada, é mais difícil. Se a gente constrói um caminho que é para dentro, entendendo o que é bom e o que não é bom da gente comer, é muito mais fácil a gente driblar ou nem chegar a cair num transtorno como esse. A alimentação é algo crucial nas nossas vidas. É muito comum aquela frase, a gente é o que a gente consome, o que a gente come, né? A gente é o que a gente come, mas já Ayurveda vai dizer, a gente é aquilo que a gente digere, ou seja, aquilo que a gente não digere, a gente não é, a gente já tá para fora, a gente só é aquilo que a gente digere. E tem coisas que a gente não digere e que ficam na gente em forma de yama, que eles chamam, que são as toxinas, e que vão se acumulando dentro do nosso corpo, né? Então é isso, pessoal. Mais alguma colocação? Querem perguntar mais alguma coisa? A gente está chegando no finalzinho. Eu já vou começar aqui a me despedir de vocês. Eu tinha muita coisa para falar, muita coisa mesmo. Eu passaria horas e horas aqui falando com vocês sobre isso, né? Eu trouxe só mesmo assim o que eu achava que era pontual e fundamental, básico dentro de todo esse processo da alimentação consciente. Essa live vai ficar gravada, eu vou deixar aqui para vocês assistirem quando vocês quiserem. Tani, muito obrigada pelo que você compartilhou nessa live, me trouxe reflexões sobre a minha alimentação e o meu corpo. É isso aí, Tani, exatamente. O nosso mestre é o nosso corpo físico. A gente às vezes se engana, às vezes coloca a emoção lá na frente, coloca a nossa mente planejando tudo, mas é o nosso corpo que vive, é ele que vai falar, né? Dona Áurea, bem-vinda no finalzinho da nossa live, mas ela vai ficar gravada para a senhora assistir depois. E o Mário, muito obrigada. Muito obrigada também, Mário, pelas colocações. Meninos, todos vocês, muito obrigada pelas colocações de vocês. E vamos juntos nos dando as mãos, né? Por um futuro mais sadio, pelas nossas crianças que hoje sofrem o reflexo de uma má alimentação dos pais, né? Que educam de maneira... Sem os pais não ter o conhecimento direito, aí vai alimentar os filhos da forma como sabem, né? Então, pelas nossas crianças, pelo nosso futuro, né? O futuro do nosso planeta mesmo, né? Gerar menos lixo, descascar mais, desembalar menos, nos tornar mais perto mesmo da nossa grande mãe, tá certo? E é isso, pessoal. Vou encerrar aqui. Muito obrigada por tudo e a gente vai se comunicando. Estou à disposição de vocês sempre que vocês precisarem. Eu estou à disposição pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo próprio Instagram, todos os canais de mídia. Eu estou à disposição, tá certo? Eu não sei se vai dar certo, mas eu estou planejando
né? A história do corpo e da mente, né? Aquele, quer não ficar em conflito. Estou planejando agora no Corpus Christi fazer um jejum e eu vou contando aqui a minha experiência pelo Instagram no meu jejum ao longo do dia. Eu pretendo fazer um jejum de 3 dias e aí a gente vai se comunicando aqui, né? Para que essa ideia deixe de ser algo absurdo e comece a passar a fazer mais sentido nas nossas vidas, como uma forma de limpeza mesmo do nosso corpo, como uma forma mesmo de dar um reset, assim, daquela aquela quantidade excessiva de informações, né, que o nosso corpo recebe ao longo do dia, no cotidiano. Mas eu vou informando aqui vocês e a gente vai se falando sobre isso, tá certo? Pois um grande beijo, uma boa tarde para vocês e até sábado. Sábado tem mais live. Beijos!